Quem casa quer casa. Você já deve ter ouvido falar esse dito popular aí, que é muitas vezes falado em tom de brincadeira, né? Mas ele carrega um significado muito importante, porque a casa é onde a gente forma o lar, onde forma a família, a base da família, né? Onde a gente estabelece o vínculo e a segurança da família. Por esse motivo, é uma preocupação de todos, né? Aqueles que estão se casando e aqueles que já estão casados, essa questão de onde é que nós vamos morar, onde é que nós vamos viver, enfim. Principalmente também porque é um pensamento de longo prazo, né? E normalmente envolve um investimento elevado, uma decisão delicada, né? E por isso é muito importante a gente olhar para isso, para não transformar o sonho em um pesadelo, como acontece com muitas pessoas. E não é à toa, né? São muitos assuntos. É alugar, comprar, na planta, construir, enfim, são muitos fatores que a gente pode analisar para tomar uma decisão. E quem está iniciando um casamento muitas vezes está muito emocionado e acaba tomando decisões impulsivas e em alguns casos as pessoas até já se separaram, estão tentando pagar a festa de casamento, se desfazer do financiamento aí que fizeram sem pensar. E eu tendo atendido então centenas de casais, eu compilei aqui nesse vídeo as principais perguntas, né, respostas para as principais perguntas relacionadas a esse tema, para te ajudar a entender se você está no caminho certo. E a principal questão, ou a primeira questão que a gente trabalha é o que é mais importante para vocês. É comum os gurus das finanças, muita gente na internet fala sobre isso, né? Falaram que é sempre melhor alugar porque é mais barato e você vai juntar dinheiro e tal. Mas isso é muito raso, porque não é assim para todo mundo em todos os lugares, né? Cada pessoa tem uma vida e vive uma situação diferente. No meu trabalho ajudando as pessoas a realizarem um sonho por meio da educação financeira, eu levo elas a pensar nas questões que envolvem o dinheiro, mas também a pensar naquilo que está além do dinheiro, que é mais importante. Por exemplo, se você pensa assim, ó, liberdade é mais importante para nós, geográfica. Talvez alugar é melhor, porque você tem liberdade de sair desse aluguel aqui e entrar em outro ali. Agora, se a segurança é mais importante, talvez um apartamento é melhor do que uma casa, percebe? Então, listar esses fatores por nível de importância para vocês vai ajudar você a tomar a melhor decisão. E é preciso fazer desse sonho um sonho de verdade, né? Então, assim, tem que ser levado em conta o dinheiro, mas também tem que ser levado em conta esses outros fatores. Isso não significa que o imóvel próprio não seja um passivo. O imóvel próprio continua sendo um passivo, que é algo que tira dinheiro do seu bolso. Mas se cabe no seu orçamento, o dinheiro é para quê? Não é para ajudar a gente a ter uma vida melhor? Então vamos realizar esse sonho. E aí depois que você faz essa questão de qual, o que é mais importante, você então pode pensar em qual é o objetivo, né? Qual é o seu objetivo com isso? Então qual é o imóvel? Qual é o valor do imóvel? Você pode começar se perguntando, né? O que é que a gente quer? Quando a gente pensa na casa nova, o que vem à mente? E qual é o preço disso que a gente pensou? O primeiro passo da definição de um objetivo envolve o sonho, né? É sonhar, é parar de colocar limite, pensar realmente se é possível realizar tudo. E depois que a gente sonha, não significa que a gente vai realizar aquilo tudo agora. Mas aí a gente pode ir transformando esse sonho em um objetivo, que aí realmente é pesquisar um imóvel, é pensar quais são os custos, né? O que é que a gente vai conseguir fazer agora. E para isso, a gente passa para analisar qual é a nossa situação financeira atual. Precisa ter clareza disso. Quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, qual o compromisso a gente pode assumir agora de forma tranquila e segura, né? Então, respondendo essas perguntas, você vai conseguir ter muito mais assertividade na sua escolha, fazendo um negócio com tranquilidade, né? E é colocar isso numa planilha, não é na mente, não. Eu vou deixar aqui um link para você baixar uma planilha gratuita de finanças para casais com uma aula exclusiva ali para aprender a assumir as rédeas das suas finanças agora e saber aí exatamente como está a sua situação financeira nesse momento. Esse é o exercício que eu chamo de colocar os pés no chão, né? A gente sonha, depois a gente coloca os pés no chão para realizar. E a gente vai passar para analisar então as alternativas, sendo a primeira o aluguel, né? Que do ponto de vista financeiro é, na maioria das vezes, a melhor opção, gira em torno de 0,4% do preço do imóvel um aluguel. Você pode fazer essas contas aí no seu caso, né? Pegando um imóvel, por exemplo, de 350 mil, com um aluguel de 1.500, você vai ter um aluguel de 0,4% do valor do imóvel. Para que fazer essa conta? Porque se uma pessoa tem o dinheiro para comprar o imóvel, ela pode investir o dinheiro e vai sobrar um troco. Dá para ela pagar o aluguel e ainda sobra um troco, né? Mas tem vários outros fatores que devem ser levados em conta ainda no caso do aluguel. Por exemplo, você tem que pensar aí pelo menos uns 10% do valor do aluguel, você tem que guardar esse dinheiro para despesas extras que vão surgir e para reformar o imóvel quando você for deixar ele, né? Além disso, tem que pensar aí seguro incêndio, outras coisas, impostos que podem ser passados para você no contrato. Então tem esses fatores também que tem que ser colocado na conta,
preferência mensalizar isso para saber o custo real por mês que você vai ter. E tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, o imóvel alugado, talvez você não tenha muita liberdade de quebrar parede, pôr ar-condicionado, fazer as coisas que você tem vontade, né? E além disso, o contrato por ter prazo definido pode ser bom, que você pode sair do imóvel, mas também pode ser ruim, que você pode ter que entregar o imóvel sem querer. Percebe o tanto que isso é desafiador? E além disso, tem que prestar atenção na questão do reajuste do aluguel, que já chegou a 30% em um único ano, porque é feito pelo IGPM, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então o aluguel tem esses fatores. E agora, será que eu construo ou eu compro um imóvel pronto? Construir um imóvel parece ser aquilo que é mais interessante, né? Porque a gente pode economizar na obra, fazer do nosso jeito, enfim, realizar aquilo que a gente tem vontade realmente do meu jeito. Só que a dica ao construir é você pensar que os gastos eles podem superar aquilo que foi previsto, tá? Só para você ter uma ideia, eu já atendi muitos casais com problemas depois que construíram imóvel, porque também não pensaram na manutenção do imóvel depois que ele estava pronto. E um casal tinha uma despesa de 13 mil reais por mês com a casa que fizeram, a casa dos sonhos, mas não estava sobrando dinheiro porque estava gastando tudo para manter aquela casa. Uma outra coisa importante também na construção do imóvel é que enquanto o imóvel está sendo feito, você precisa morar em algum lugar. Não sei que você não tenha casado ainda, você já quer construir para morar na casa nova, você vai ter que pagar um aluguel, vai ter uma despesa aqui com a casa que você já tem hoje, até que a sua obra fique pronta, né? Hoje já está mais fácil, que é possível já financiar até a compra do imóvel, do terreno, junto com a construção da casa. Agora, a facilidade para comprar um imóvel pronto é maior, porque já está pronto, você só negocia, faz o financiamento e vai direto. Você não tem muito tempo de despesa concorrente, né? Tipo assim, a despesa com o imóvel que eu estou morando, com a despesa do imóvel que eu estou construindo, ou que eu vou esperar ficar pronto, tá? Então, o imóvel pronto, ele tem essa vantagem, mas você precisa levar em conta também alguns fatores aí, como o crescimento da família ao longo do tempo. E será que vale a pena financiar? O financiamento é o meio mais utilizado, né, no Brasil, principalmente para aquisição de primeiros imóveis. A principal desvantagem é o fato de você pagar aí, ao longo de um tempo muito longo, cerca de 3 vezes o valor do imóvel. Se você levar em conta a inflação, né, acaba que esse valor, esse impacto vai reduzir ao longo do tempo. Mas ainda assim é muito caro. E hoje existem duas formas principais para você pagar um financiamento. Tem a tabela SAC, que a amortização é constante, e a parcela costuma começar mais alta e vai caindo. E tem o Price, que são parcelas fixas, né? O SAC, na maioria das vezes, é o mais barato. Eu vou deixar uma aula exclusiva sobre isso, com uma planilha para você baixar aqui de financiamento imobiliário, você vai poder simular ali e saber o que é melhor no seu caso específico. Então, fica sabendo aí que o financiamento é sim uma alternativa. Mas também tem o consórcio imobiliário, que é uma alternativa para quem quer comprar o imóvel de forma programada, ou seja, não tenho pressa de comprar isso, ou eu tenho uma boa reserva e eu quero dar um lance. Não adianta se iludir com o consórcio, porque muitas vezes ele é vendido como sem juros, né? Compre bem sem juros, né? Mas tem taxa de administração, que para mim é juros com apelido. É evidente que a taxa de administração ela costuma ser bem menor do que uma taxa de juros de um financiamento ao longo do tempo. Mas não adianta iludir, tem um preço a se pagar, e enquanto no financiamento você amortiza antecipado e economiza juros, no consórcio, se você amortiza antecipado, você paga toda a taxa de administração de qualquer forma, não tem abatimento em taxa de administração. Então, dependendo do tempo que você leva para amortizar o quitar o seu consórcio, um negócio que poderia ser bom pode se transformar em um péssimo negócio, né? E um outro ponto ainda relacionado ao consórcio é que, na minha experiência, tendo centenas de pessoas, a análise do crédito, a liberação do crédito é muito morosa, é muito mais demorada, muito mais complexa do que do financiamento. Pode ter casos aí que deu tudo certo e tal, mas na maioria dos casos tem sido muito complexa a liberação do crédito no consórcio. Lembrando que, às vezes, você consegue comprar um consórcio, mas não consegue pegar o crédito, porque na hora de pegar o crédito eles vão analisar o seu cadastro. Então, cuidado, tá? O vendedor quer te vender e vende. Mas será que ele vai te entregar o crédito na hora que você for contemplado? Então, fica ligado nisso daí. E presta atenção ainda no consórcio, porque ele é reajustado pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, as parcelas vão aumentando ao longo do tempo. Então, às vezes, você vai comprar um consórcio achando que vai pagar um X, daqui a pouco você está pagando mais caro. Isso pode te deixar aí numa situação financeira difícil. Então, presta bastante atenção nisso. Mais importante de tudo é nunca compre um produto financeiro como um consórcio imobiliário sem ler o que você está comprando, sem entender o produto. Senão você vai entrar em fria, a chance é muito grande. Bom, eu já te dei aqui várias informações, eu penso que isso clareia um pouco a decisão que você vai tomar, né?
É importante você entender a sua situação para saber o que é melhor para você na sua vida, que é diferente de todo o resto, tá? Agora, um exercício muito legal para você validar a decisão, porque aqui a gente está falando muito de coisas racionais, né? Estou pensando na casa, no financiamento, enfim, decidir. Você pode fazer um exercício que é maravilhoso para entender se você realmente quer esse caminho aí, tá? E que pode levar você a mudar de ideia, talvez. Que é o seguinte, você fecha os seus olhos e se coloca lá naquela situação. Então, eu já comprei o imóvel financiado, por exemplo, e estou morando lá. E estou pagando 10 mil reais por mês de parcela. Como você se sente? O que você vê, o que você ouve, o que você sente nessa situação? Depois você pode se colocar em outra situação. Agora eu estou morando de aluguel em tal lugar. E começa a perceber o que você sente ali naquela situação. Quando você imagina que você está vivendo uma situação, o seu corpo cria aquela química, né? Aquelas sensações de como se fosse real. E aí você vai perceber que talvez não é aquilo que é melhor para você nesse momento e vai poder aí tomar uma decisão melhor. Porque muitas vezes no racional a gente fica justificando as coisas para fazer aquilo que a gente fala que quer. Mas quando a gente vai para o sentir, às vezes essa decisão ela é diferente, mas ela às vezes é mais assertiva porque eu não estou justificando as coisas que eu quero. Tipo aquela pessoa que compra por impulso e vive inventando historinha racional aqui, né, para justificar aquilo que está fazendo errado. Agora no sentir não tem como fazer isso. Tá? Então você pode fazer isso. Por exemplo, eu tive um casal de clientes que eu atendi que estava morando de aluguel, de repente queriam sair para uma casa de R$1 milhão. Já estava com o financiamento aprovado ali, só que eles estavam com medo de assumir o compromisso. E aí pediram ajuda, a gente foi calcular. Financeiramente não era viável, já barrou ali nas finanças, né? Eles iam ter que abrir mão de viagem, de um monte de coisa que era super importante para eles, ou seja, poderia entrar até numa crise do relacionamento. E aí quando eles foram fazer esse exercício, eles perceberam que, nossa, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Por quê? Quando o cara pensou que ele ia pagar 10 mil por mês de financiamento, ele começou a sentir mal, assim, sentir uma pressão. Como é que eu vou fazer para pagar isso, né? Então, ele viu que ia se colocar numa situação muito difícil e resolveu abrir mão um pouco daquilo naquele momento, juntar mais dinheiro, se capacitar para fazer mais dinheiro, para aí sim tomar essa decisão ali na frente, uma decisão que pudesse ser mais assertiva. Bom, resumindo, né? Seja qual for a decisão de vocês, que sejam felizes. Percebe que o espaço onde a gente mora é muito importante, mas não é o que define o sucesso da união, né? Eu já atendi clientes que se separaram depois de construir casa de 5 milhões de reais. No fim das contas, é a decisão de permanecer juntos, de construir a vida juntos, que vai definir o sucesso da união. E todo o resto eu penso que vem como resultado dessa decisão, né? Toda a alegria, todas as coisas que realmente importam. Eu espero que essas reflexões que eu fiz até aqui que você tenha te ajudado a clarear um pouco para você tomar a decisão mais assertiva e mais acertada no seu caso. E se ainda assim ficou alguma dúvida, talvez seja a hora de você procurar ajuda profissional para isso, tá? Pode ser qualquer profissional. Você pode falar comigo também, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. E eu vou te ajudar a planejar as suas finanças, a organizar a sua vida e planejar a sua vida para você realmente tomar uma decisão que seja um sonho aqui nas ideias e um sonho na prática. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!